Em uma noite fria e chuvosa, Eduardo Pereira, um pai solteiro, limpava a última mesa do seu turno. A mulher elegante no terno preto Armani tinha ficado sentada por mais de 1 hora bebendo café, depois saiu sem deixar um centavo de gorjeta. Apenas um prato vazio e um bilhete dobrado debaixo da borda. Quando Eduardo desdobrou, uma caligrafia refinada apareceu com uma mensagem que gelou seu coração. Uma bilionária deixou R$0. Mas escondido embaixo havia algo que poderia mudar tudo para ele e sua filhinha. A chuva caía mais forte enquanto Eduardo enchia o café de João pela 3ª vez naquela noite. A lanchonete velha do bairro ficava na periferia da cidade, onde as luzes da rua piscavam e o asfalto rachava. O tipo de lugar onde ninguém ia a menos que precisasse. Sextas-feiras traziam a turma de sempre. Caminhoneiros matando tempo antes da próxima viagem. Trabalhadores de fábrica cansados demais para cozinhar. Estudantes contando moedas para um café que duraria 3 horas. Eduardo trabalhava nessas mesas há 5 anos. Antes disso, programava código para uma empresa de software no centro. Salário decente, plano de saúde. Um futuro que fazia sentido. Então, Elisa morreu em um acidente de carro numa terça-feira à tarde. E de repente nada importava. Sua filha Lívia tinha 2 anos. Alguém precisava estar lá quando ela acordasse. Alguém precisava fazer o café da manhã, amarrar os sapatos dela e ler histórias antes de dormir. Turnos noturnos na lanchonete pagavam o suficiente para manter as luzes acesas, e permitiam que ele fosse pai nas horas que contavam. Ele tinha 34 anos agora, embora alguns dias se sentisse com 50. Seu uniforme estava limpo, mas gasto nos cotovelos. Seu sorriso vinha fácil porque ele aprendeu que gentileza não custa nada, e num lugar como esse, era a única moeda que importava. A maioria dos clientes nunca se importava em aprender seu nome. Ele sabia o de todos. João sentava no balcão, com seu boné de caminhoneiro puxado para trás, contando uma história sobre uma carga de geladeiras que levou para Minas Gerais numa tempestade. Eduardo ouvia e acenava nos lugares certos. Embora já tivesse ouvido a história 2 vezes antes. Você vai dormir no volante se continuar bebendo, João. Eduardo disse, mantendo a voz leve. João acenou dispensando, mas afastou o copo de cachaça. Você se preocupa demais, garoto. Alguém tem que se preocupar. Na mesa 3, Sara se curvava sobre um livro didático. Seu café já frio. Ela tinha uns 19 anos, estudando enfermagem na faculdade comunitária. Eduardo havia contando moedas mais de uma vez. O rosto ficando vermelho quando faltava. Naquela noite, ela pediu a coisa mais barata do menu. Quando trouxe a conta, ele já tinha riscado total e escrito 0. Eduardo, eu não posso. Pode sim, ele disse baixinho. Pague adiante um dia. Ela parecia que ia chorar. Ele se moveu para a próxima mesa antes que ela pudesse argumentar. Às 21 horas, seu celular vibrou no bolso. Ele foi para a cozinha onde Marcos limpava a chapa. É a Lívia, Eduardo disse. Marcos acenou sem olhar para cima. Vai lá. Eduardo atendeu no segundo toque. Oi, docinho. Pai. Sinto sua falta. Sua voz era pequena e sonolenta. Quando você vem para casa? Só mais tarde, bebê. Mas a dona Helena da porta ao lado está aí se precisar de algo. Tá bom, eu sei. Só queria dizer boa noite. Algo no peito dele apertou. Boa noite, Lívia. Eu te amo. Te amo também, pai. Ele ficou ali um momento depois que ela desligou, olhando para o piso rachado. 5 anos disso. 5 anos perdendo a hora de dormir, as peças da escola e o som da respiração dela no quarto ao lado. Elisa costumava dizer que ele era o melhor pai que ela conhecia. Ele se perguntava o que ela pensaria agora. Quando empurrou as portas da cozinha de volta, notou a mulher na mesa do canto pela primeira vez. Ela não pertencia ali. Isso era óbvio. Seu terno era preto e chique. O tipo que custava mais que o aluguel dele. O relógio no pulso captava a luz fluorescente. Sua bolsa estava no banco ao lado. Couro tão fino que parecia macio mesmo de longe. Ela estava sentada ali há mais de 1 hora. Um café, uma fatia de pastel de queijo que mal tocou. Sem celular nas mãos, sem livro. Apenas sentada, observando. Eduardo se aproximou com a garrafa de café. Posso esquentar isso para a senhora? Ela olhou para cima. Seus olhos eram escuros e avaliadores. O tipo de olhar que via demais. Espero que o café esteja quente o suficiente para essa noite fria, senhora. Ele acrescentou, tentando preencher o silêncio. Está bom. Sua voz era suave e controlada.
Ela olhou de volta para a xícara. Ele recuou. Algo nela o deixava inquieto. Ela não se encaixava ali, e sabia disso, mas ficou mesmo assim. Do outro lado da lanchonete, João estava ficando alto de novo. Eduardo captou seu olhar, e João se acalmou envergonhado. Na mesa 3, Sara arrumava seus livros. Bocando, obrigada mais uma vez. Eduardo acenou dispensando. A mulher no canto observava tudo. Às 22h30, ela se levantou e foi para o balcão. Eduardo a encontrou no caixa. Só o café e o pastel? Sim. O total deu R$18,50. Ela entregou um cartão de crédito sem uma palavra. Ele passou, deu o recibo para assinar. Ela assinou, deixou a cópia do comerciante no balcão. E saiu para a chuva. Eduardo olhou para o recibo. A linha da gorjeta estava em branco. 0. Ele sentiu a decepção se instalando no estômago, embora não estivesse surpreso. Gente rica raramente dava boas gorjetas. Achavam que a refeição era o suficiente. Ele dobrou o recibo e foi limpar a mesa dela. Foi quando viu o envelope. Estava debaixo da borda do prato. Branco e impecável, dobrado uma vez. Do lado de fora, em caligrafia precisa, para o garçom que lembra nomes. Eduardo pegou. Suas mãos tremiam embora ele não soubesse por quê. Dentro havia uma folha de papel e um cartão de visitas. O papel dizia, preciso vê-lo. Isso não é caridade. É uma proposta. Venha a Ali Indústrias amanhã às 10 horas. Pergunte por Vitória Ali. Não ignore isso. O cartão era de papel grosso com letras em relevo. Vitória Ali, CEO, Ali Indústrias. Ele conhecia esse nome. Todo mundo conhecia. Ela estava sempre nas notícias. A Forbes a ranqueou entre as mulheres self-made mais ricas do país. Indústria de tech, filantropia. O tipo de pessoa que se movia pelo mundo como se o possuísse. E ela tinha acabado de sentar na lanchonete dele por 1 hora, deixado 0, e dito para ir vê-la. Seu primeiro pensamento foi que era uma pegadinha. O segundo, que era um golpe. Gente rica não deixa bilhetes para garçons. Não se importam com o que acontece depois que saem pela porta. Mas algo no jeito que ela o observara. O jeito que seus olhos seguiam cada movimento como se o estivesse estudando, testando. Ele guardou o bilhete e o cartão no bolso e terminou o turno atordoado. Quando chegou em casa, eram 2h30 da manhã. O apartamento estava escuro exceto pela luz noturna no quarto de Lívia. Ele checou ela primeiro. Ela dormia, enrolada no coelho de pelúcia. O cabelo emaranhado no travesseiro. Ele ficou ali por um longo tempo, só observando ela respirar. Seu celular vibrou. Um e-mail da escola de Lívia. Ele abriu, semicerrando os olhos na tela. O assunto dizia: atualização importante sobre mensalidade. Ele leu 2 vezes para ter certeza. A mensalidade do próximo semestre estava aumentando. A escola estava implementando um novo programa de aprendizado aprimorado. O custo ia de R$ 1.200 para R$ 2.500. Sua conta bancária tinha R$ 340. Ele sentou na beira da cama e olhou para a parede. Lívia não podia mudar de escola. Ela tinha amigos lá. Seus professores a conheciam. Era a única coisa estável na vida dela depois de Elisa. Ele não podia tirar isso dela. Mas R$ 2.500. Ele não tinha. Não teria. O bilhete no bolso parecia pesado. Ele puxou e leu de novo. Vitória Ali. Ali Indústrias. 10 da manhã. Isso não é caridade. É uma proposta. Que tipo de proposta? O que uma bilionária poderia querer dele? Ele pensou em ignorar, jogar o bilhete fora, fingir que nunca aconteceu. Gente rica não ajuda pobre sem querer algo em troca. Era assim que o mundo funcionava. Ele aprenderá isso da forma dura. Mas então pensou em Lívia, no e-mail da escola, nos R$ 340 que não esticariam por mais que tentasse. Se houvesse mesmo 1% de chance de isso ajudar ela, poderia ele realmente virar as costas? Ele deitou mas não dormiu. Observou o teto e pensou em Elisa. Ela era enfermeira no hospital municipal. Trabalhava dobras e turnos noturnos e nunca reclamava. Na noite antes de morrer, ela disse: dê a ela a vida que eu não pude dar. Ele estava tentando. Meu Deus, estava tentando, mas nunca era o suficiente. Às 6 da manhã, Lívia rastejou para a cama dele. O cabelo bagunçado, olhos ainda semicerrados. Ela pressionou o rosto no ombro dele. Pai, você dormiu bem? Dormi, docinho, ele mentiu. Tive um sonho com a mamãe. Ela disse que estava orgulhosa de nós. Sua garganta fechou. Ele a puxou mais perto. Ela está a beber. Eu prometo. Você vai trabalhar hoje?
Só à noite. Temos o dia todo. Ela sorriu e fechou os olhos de novo. Ele a segurou e olhou para a parede e tomou sua decisão. Ele iria à Ali Indústrias. Não porque acreditava em milagres. Não porque achava que uma bilionária o salvaria. Mas porque precisava saber o que ela queria. Porque ela sentara naquela lanchonete por 1 hora. Porque o observara. Porque deixará aquele bilhete. E talvez, só talvez, porque recusar tentar parecia desistir. E ele prometera a Elisa que nunca faria isso. O prédio era de 40 andares de vidro e aço. O tipo que reflete nuvens e faz você se sentir pequeno só de olhar. Eduardo ficou na calçada do outro lado da rua por 10 minutos antes de atravessar. Ele usava o único terno que tinha, o do casamento 7 anos atrás. Estava apertado nos ombros agora e as calças um pouco curtas. Mas era o melhor que tinha. O saguão cheirava a perfume caro e flores frescas. Pisos de mármore. Uma recepção que parecia pertencer a um museu. A mulher atrás dela olhou para cima quando ele se aproximou. Seu sorriso profissional e distante. Estou aqui para ver Vitória Ali, Eduardo disse. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. A recepcionista manteve o sorriso, mas algo mudou nos olhos dela. A senhora tem horário marcado? Ela me pediu para vir. Meu nome é Eduardo Pereira. A mulher pegou o telefone e murmurou algo que ele não ouviu. Ela escutou, depois desligou. E dessa vez, quando olhou para ele, havia surpresa. 38º andar, o elevador à esquerda. Ele subiu sozinho, vendo os números subirem. Seu reflexo o encarava das paredes polidas. Ele parecia fora de lugar, como alguém que vagara de outra vida. As portas abriram para um corredor de vidro e madeira escura. Um jovem de terno caro o encontrou imediatamente. Senhor Pereira por aqui. Eles passaram por escritórios onde pessoas sentavam em computadores que valiam mais que o carro dele, por salas de reunião com vistas que se estendiam até o horizonte. O assistente parou em um par de portas duplas no fim do corredor, e bateu 2 vezes antes de abrir. Senhor Pereira está aqui. Vitória Ali estava atrás de uma mesa que caberia todo o apartamento dele. O escritório era imenso e minimalista. Tudo linhas limpas e luz natural. Janelas do chão ao teto, overlooking a cidade como um reino. Ela usava um terno diferente hoje, cinza carvão, e o cabelo puxado para trás de um jeito que a fazia parecer mais afiada. Obrigada, Davi, ela disse ao assistente que acenou e saiu, fechando as portas atrás. Vitória gesticulou para as cadeiras do outro lado da mesa. Por favor, sente-se. Eduardo sentou. Ela não sentou imediatamente. Em vez disso foi para uma mesinha perto da janela onde uma cafeteira cara ficava. O tipo que moía grãos frescos. Café? Claro. Ela fez 2 xícaras em silêncio. Depois trouxe as 2 para a mesa e sentou do outro lado dele. Era estranho ver uma bilionária servindo café. Ele esperava que ela tivesse alguém para fazer isso. Obrigada por vir, Vitória disse. Sua voz era calma, controlada. Não tinha certeza se viria. Eduardo envolveu as mãos na xícara. Era quente e sólida. Com todo respeito, senhora Ali, por que estou aqui? E por que a gorjeta 0? Ela tomou um gole de café, depois colocou com cuidado. A gorjeta foi um teste. Precisava ver como você reagiria a ser ignorado. Algo quente inflamou no peito dele. Você me testou como algum experimento. Sim. Ela não desviou o olhar. E você passou. Não me xingou. Não reclamou pros colegas. Nem franziu a testa. Só disse obrigado e desejou boa noite. Eduardo se levantou. A cadeira raspou no chão. Não sei que tipo de jogo é esse, mas não estou interessado. Não é um jogo. A voz de Vitória permaneceu nivelada. Sente-se, por favor. Ele ficou de pé. Vim aqui porque pensei que talvez precisasse de algo. Que talvez isso fosse real. Mas você está só entediada. Queria ver o que o garçom pobre faria. Preciso de alguém que trate pessoas com dignidade independentemente do status. Vitória se levantou também, encontrando seus olhos. Estou procurando há meses. Te observei por 1 hora naquela lanchonete. O jeito que lidou com o caminhoneiro bêbado, a garota da faculdade que não podia pagar, a ligação com sua filha. Você foi gentil quando ninguém via. Isso é raro. Então você me insulta para provar um ponto? Te testo para ter certeza que é real. Ela andou ao redor da mesa, mais perto agora. Estou te oferecendo um emprego. Gerente de outreás comunitário para um projeto que estou lançando. R$ 150 mil por ano, benefícios completos. E uma bolsa para sua filha em uma das melhores escolas particulares do estado.
O número acertou como algo físico. 150 mil reais. Ele ganhava 4 mil reais, trabalhando 60 horas por semana. O que você quer de mim? Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Sou só um garçom. Não tenho diploma em outreás comunitário. Não tenho conexões. O que eu poderia fazer por você? Você esteve lá. Vitória voltou para a mesa e pegou uma pasta. Você sabe como é trabalhar 2 empregos e ainda faltar. Sorrir para pessoas que não te veem. Fazer escolhas que ninguém deveria fazer. Ela entregou a pasta. Ele abriu. Dentro havia documentos, planilhas, fotografias. O cabeçalho na primeira página dizia: Iniciativa Segundas Chances. Ele leu devagar. Um programa para pais solteiros em circunstâncias difíceis. Treinamento de emprego, assistência de colocação, apoio à creche e bolsas educacionais para as crianças. O orçamento era em milhões. Você quer que eu gerencie isso? Quero que ajude a construir para ter certeza que realmente ajuda pessoas em vez de só me fazer sentir bem. Vitória sentou de volta. Você tem 3 dias para pensar. Se disser sim, começa em 2 semanas. Eduardo fechou a pasta. Suas mãos tremiam. Isso é demais. Tem que ter uma pegadinha. A pegadinha é que vai trabalhar mais duro do que nunca trabalhou. Que vai carregar o peso de saber que famílias dependem de você. Que vai ter que tomar decisões que afetam vidas reais. Ela encontrou seus olhos. Se isso parece fácil, você não é a pessoa certa. Ele queria dizer sim. Meu Deus, queria dizer sim. A conta da escola de Lívia, a luz atrasada, o carro que precisava de freios novos. 150 reais. 000 mudaria tudo. Mas nada era de graça. Não assim. Não de gente como ela. Preciso pensar, ele disse. Vitória acenou. 3 dias. Você tem meu número. Ele deixou a pasta na mesa dela e saiu. Suas mãos não pararam de tremer até estar de volta na rua. Naquela noite na lanchonete, ele contou a Marcos sobre a reunião. Eles estavam na cozinha durante o pico do jantar. Vapor subindo da lava-louças industrial. Marcos tinha 50 anos. Trabalhará em cozinhas a vida toda. E vira o suficiente do mundo para desconfiar de tudo. Gente rica não dá, Eduardo. Eles compram. Marcos raspava a chapa com movimentos duros, zangados. O que você acha que ela quer comprar de você? Não sei. Isso é o que me assusta. Jana, uma das outras garçonetes, empurrou as portas com uma bandeja de pratos sujos. Ela tinha uns 25 anos, trabalhando para pagar a escola de cosmetologia. Ouvi falar da Ali, ela disse. Meu primo trabalhou para uma das empresas dela. Ela é impiedosa nos negócios. Demite gente sem piscar. Tem certeza que quer se envolver com alguém assim? Eduardo se encostou no balcão. A dúvida que crescia o dia todo se apertou mais no peito dele. Não sei o que quero. Você quer cuidar da sua filha? Marcos disse mais suave agora. Todos entendemos isso. Só certifique-se de não trocar um tipo de pobreza por outro. Depois do turno, Eduardo pegou Lívia no apartamento de Dona Helena ao lado. A senhora mais velha dispensou os agradecimentos como sempre. Lívia estava cansada, esfregando os olhos enquanto andavam os 2 quarteirões para casa. Pai, podemos parar na loja? Preciso de lápis para a escola. Eles foram ao mercadinho 24 horas na esquina. As luzes fluorescentes eram claras demais, e o chão grudento. Lívia segurou a mão dele enquanto andavam pelo corredor de material escolar. Ela pegou o pacote mais barato de lápis, já sabendo não pedir os chiques. No caminho pro caixa passaram pela seção de livros. Lívia parou, os olhos pegando numa capa colorida. Era um livro infantil de ciências cheio de fotos de planetas, animais e o corpo humano. 30 reais. Pai, posso? Ela se parou olhando para ele. Deixa pra lá. Posso pegar na biblioteca. Ele olhou pro livro, pro rosto da filha, pro jeito que ela já aprenderá a não pedir. Da próxima vez, docinho, ele disse, voz rouca. Tá bom, pai. Posso emprestar da biblioteca. Ela disse com tal aceitação fácil que quebrou algo nele. Eles compraram os lápis e andaram para casa em silêncio. Depois que Lívia dormiu, Eduardo sentou no laptop e buscou por Vitória Ali. Páginas de resultados apareceram. Artigos sobre a empresa dela, entrevistas sobre filantropia, um perfil da Forbes de 2 anos atrás. Ele clicou neles, lendo tudo que encontrou. A maioria era o que esperava. Bilhões self-made na indústria de tech. Começou a empresa na garagem e construiu algo valendo bilhões. Mas então encontrou um artigo mais antigo enterrado várias páginas adentro.
Era de um jornal local datado de 2010. O título dizia: de garçonete ao conselho, Vitória Ali acredita a ética de trabalho da mãe falecida. Ele leu 2 vezes. O artigo mencionava que a mãe de Vitória, Sara Ali, trabalhará como garçonete por mais de 20 anos, criando a filha sozinha depois que o marido morreu. Sara trabalhará 2 empregos a maior parte da vida, sacrificando tudo para colocar Vitória na escola. Sara Ali morreu em 2018. O artigo não dizia como, só que passou após uma longa doença. Eduardo olhou para a tela. A mãe de Vitória fora garçonete, uma mãe solteira, igual a ele. Na manhã seguinte, ele ligou pro número no cartão de Vitória. O assistente atendeu. Mas quando Eduardo deu o nome, Vitória pegou em 30 segundos. Senhor Pereira, preciso saber o motivo real, ele disse. Sem introdução, sem amenidades. Por que eu? O motivo de verdade. Houve um longo silêncio do outro lado. Então volte ao meu escritório. 14 horas. Ele estava lá às 13h45. Dessa vez não esperou fora. Vitória o encontrou no saguão ela mesma, o que o surpreendeu. Ela o levou não pro escritório dela, mas para uma sala de conferência menor com uma janela única e vista pro estacionamento. Ela sentou do outro lado da mesa. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela parecia incerta. O nome da minha mãe era Sara. Vitória disse. Ela me criou sozinha. Meu pai morreu quando eu tinha 3. Ela trabalhou como garçonete num lugar chamado Lanchonete do Mortão. 2 turnos por dia, às vezes 3. Estava exausta o tempo todo, mas nunca reclamou. Nenhuma vez. Eduardo ouviu sem interromper. Quando eu tinha 15, ela foi atropelada por um motorista bêbado voltando do trabalho. Quebrou as costas. 3 cirurgias, fisioterapia por meses. Tínhamos seguro, mas não era o suficiente. Íamos perder tudo. A voz de Vitória era estável, mas as mãos dobradas apertadas na mesa. Havia um homem que ia ao mortão toda manhã. Minha mãe dizia que ele era pobre, trabalhava na construção, mal podia pagar o café da manhã. Mas quando soube o que aconteceu, organizou uma vaquinha. Envolveu todo o bairro. Arrecadou o suficiente para cobrir a maioria das contas. Ela olhou pela janela. Minha mãe tentou encontrá-lo depois que se recuperou. Queria agradecer, pagar de volta, mas ele tinha sumido. Mudado, alguém disse. Ela nunca conseguiu agradecer. Isso a incomodou pelo resto da vida. Eduardo sentiu algo mudar no peito. E você está procurando por ele? Ele morreu há 5 anos. Descobri tarde demais. Vitória virou de volta para ele. Mas vi em você o que minha mãe viu nele. Dignidade sem arrogância. Gentileza sem expectativa. Ela costumava dizer que ele sempre lembrava o nome dela. Mesmo ela sendo só a mulher que servia o café dele. Você faz a mesma coisa. Você vê as pessoas. Então isso é sobre sua mãe. Isso é sobre honrar o que ela valorizava. O que ela me ensinou. A voz de Vitória era firme. Não estou te escolhendo porque você é pobre. Estou te escolhendo porque você é bom. Há uma diferença. Eduardo queria acreditar nela. Meu Deus, queria. Mas crença o queimara antes. E se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? Minha mãe não era boa o suficiente pelos padrões da sociedade. Nunca terminou a faculdade, trabalhou salário mínimo a vida toda. Mas ela era boa. Isso é o que importa. Ele sentou com isso por um longo momento. Então preciso falar com minha filha, claro. Ele foi para casa e fez o jantar favorito de Lívia. Macarrão com queijo de caixinha e salsicha cortada. Depois que comeram, sentou ela no sofá. Lívia, preciso falar com você sobre algo importante. Ela olhou para ele com aqueles olhos sérios, tão parecidos com os de Elisa. Tá bom, pai. Ele contou sobre a oferta de emprego. Sobre o dinheiro, sobre a escola. Manteve simples, observando o rosto dela por qualquer sinal de preocupação. A gente vai ter que mudar? Não, bebê. Mesmo apartamento, mesmo bairro. Você ainda vai trabalhar à noite? Não, vou trabalhar de dia. Vou estar em casa pro jantar toda noite. O rosto dela se iluminou de um jeito que doeu no peito dele. Sério? Sério? Ela jogou os braços no pescoço dele. Então você deve fazer, pai. Sinto sua falta no jantar. Ele a segurou apertado, a garganta fechando. Tá bom, eu vou. Mas no dia seguinte, antes que pudesse ligar para Vitória, tudo desmoronou. Alguém na Ali Indústrias falou com a imprensa. Talvez a recepcionista, talvez o assistente. Não importava quem. Um site de notícias local publicou uma história. Bilionária Ali tira garçom de lanchonete para posição bem paga.
Qual é a história real? O artigo era cheio de especulações. Perguntas sobre por que uma CEO de sucesso contrataria alguém sem experiência. Implicações sobre o relacionamento deles. Parava pouco antes de dizer algo acionável, mas a insinuação era clara. À tarde, todos na lanchonete sabiam. Marcos não olhava para ele. Jana ficava dando olhares tristes, de pena. Até Bob, o dono, o puxou de lado. Eduardo, não sei o que tá rolando com você e essa mulher, mas cuidado. As pessoas estão falando. Não tem nada rolando. É só um emprego. Bob deu um tapa no ombro dele. Acredito em você, filho. Mas o mundo não é gentil com quem sobe rápido demais. A pior parte veio à noite. A professora de Lívia ligou. Algumas crianças na escola ouviram os pais falando. Estavam zoando Lívia, chamando o pai dela de interesseiro, dizendo que ele estava atrás do dinheiro de Vitória. Lívia não entendia as palavras, mas entendia o tom. Veio para casa chorando, perguntando se o pai tinha feito algo ruim. Ele a segurou no colo, limpando as lágrimas, sentindo raiva e vergonha e impotência se torcendo dentro dele. Não, bebê, o pai não fez nada errado. Então por que eles são maus? Porque as pessoas nem sempre entendem. Mas vai ficar tudo bem. Depois que ela dormiu, ele ligou para Vitória. Sua voz estava apertada quando ela atendeu. Não posso fazer isso. Não posso deixar minha filha sofrer por minha causa. Eduardo, escute. O dinheiro não vale a dignidade dela. Desculpe. Não posso. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Na manhã seguinte bateram na porta dele. Ele abriu e encontrou Vitória no corredor do prédio dele, completamente fora de lugar no casaco caro e saltos. Posso entrar? Ela perguntou. Ele deixou porque não sabia o que mais fazer. Ela olhou ao redor do apartamento minúsculo para os móveis de segunda mão e brinquedos espalhados no chão. Lívia comia cereal na mesinha, ainda de pijama. Olhou para cima surpresa. Quem é essa, pai? Essa é a senhora Ali. Ela é. Ele não soube como terminar. Vitória andou até lá e se agachou ao lado da cadeira de Lívia. Oi, Lívia. Trouxe algo para você. Ela puxou um livro da bolsa. O livro de ciências da loja. Os olhos de Lívia se arregalaram. Como você? Seu pai me disse que você gosta de ciência. Vitória disse suavemente. Achei que você poderia gostar disso. Lívia olhou para Eduardo, incerta. Ele acenou. Ela pegou o livro com cuidado como se pudesse quebrar. Obrigada, Lívia sussurrou. Vitória ficou agachada ali, olhos no nível de Lívia. Seu pai é o homem mais corajoso que conheço. Ele disse não há muito dinheiro porque te ama. Queria te proteger. É o que pais de verdade fazem. O lábio de Lívia tremeu. Mas as crianças na escola. As crianças na escola não sabem do que estão falando. A voz de Vitória era gentil, mas firme. Minha mãe era como seu pai. Trabalhava duro. As pessoas olhavam de cima às vezes, mas eu tinha orgulho dela. E você deve ter orgulho do seu pai. Ele é um bom homem. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Lívia acenou. Lágrimas correndo pelas bochechas. Vitória se levantou e virou para Eduardo. Estou lidando com o jornal. Eles vão imprimir uma retratação. E já liguei para a escola de Lívia. Se alguma criança assediar de novo, haverá consequências. Ela encontrou os olhos dele. Se você desistir, respeito isso. Mas saiba, você não está fazendo isso por dinheiro. Está fazendo para que outras famílias não sintam o que você está sentindo agora. Sua filha vai se orgulhar, não porque você é rico, porque você ajudou pessoas. Ela andou para a porta, depois parou. 3 dias, Eduardo. Foi o que eu disse. Você ainda tem um sobrando. Depois que ela saiu, Lívia subiu no colo dele, ainda segurando o livro. Pai, ela é legal? Ele pensou. É, bebê. Acho que é. Então talvez você deva ajudar ela. Como você ajuda as pessoas na lanchonete. Ele segurou a filha e olhou pro livro nas mãos dela e pensou em Sarah Ali, que trabalhou até a exaustão para dar uma chance à filha. Sobre o homem que a ajudou quando ninguém mais faria. Sobre o peso da gentileza passado de estranho para estranho. Talvez crença não fosse sobre confiança. Talvez fosse sobre esperança. E talvez esperança valesse o risco. Naquela noite, Eduardo não dormiu. Deitou na cama olhando pro teto enquanto Lívia respirava suave no quarto ao lado. Toda vez que fechava os olhos via Elisa. O jeito que ela parecia na manhã antes do acidente. Beijando a testa de Lívia antes do turno. O jeito que ela sempre dizia. Dê a ela a vida que eu não pude dar. Ele estivera tentando, 5 anos tentando. Mas tentar não era o mesmo que conseguir.
Às 5 da manhã, desistiu do sono e fez café. O apartamento estava quieto e escuro. Ele sentou na mesinha e pensou nas palavras de Vitória. Sobre Sarah Ali que se trabalhou até o cansaço. Sobre o homem que ajudou quando ninguém mais. Sobre o peso da gentileza passado de estranho para estranho. Isso não era sobre o orgulho dele. Nunca fora sobre o orgulho dele. Era sobre Lívia. Sobre todas as outras Lívias por aí que aprenderam jovem demais a não pedir coisas que queriam. Que contavam moedas para lápis e pegavam livros emprestados de bibliotecas porque R$ 30 era demais. Às 6h30, Lívia saiu do quarto, esfregando os olhos. Subiu no colo dele sem uma palavra, pressionando o rosto no peito dele. Pai, posso te perguntar algo? Sempre, bebê. Se você pode ajudar outras crianças como eu, por que não faz? A pergunta era simples. A resposta não. Ele pensou em todos os motivos dele. O medo de falhar, a vergonha de aceitar ajuda, a preocupação de não ser bom o suficiente. Mas Lívia tinha 7 anos. E já entendia algo que ele estivera com medo demais para ver. Isso não era sobre ele. Você está certa, ele disse baixinho. Eu devo. Ela olhou para ele, olhos sérios. Então faz, pai. Ele ligou para Vitória 7. Ela atendeu no primeiro toque. Estou dentro, Eduardo disse. Mas tenho condições. Estou ouvindo. Sua voz era estável, sem surpresa. Período de teste de 6 meses. Não aceito a bolsa para Lívia até provar que posso fazer o trabalho. Continuo trabalhando um turno por semana na lanchonete para lembrar de onde vim. E toda decisão sobre o programa passa por mim. Não sou um testa de ferro. Se faço isso, faço direito. Houve um breve silêncio. Fechado. Você é mais duro do que pensei. Aprendi vendo minha esposa trabalhar dobras. Quando pode começar? 2 semanas. Preciso dar aviso prévio pro Bob. 2 semanas. Vitória concordou. Bem-vindo a bordo, Eduardo. O primeiro mês foi mais duro do que qualquer coisa que imaginara. O escritório no 38º andar parecia território estrangeiro. Os outros funcionários olhavam com suspeita, sussurrando quando passava. O cara que Vitória tirou de uma lanchonete. O caso de caridade que ela teve pena. Ele ouvia tudo, mesmo quando achavam que não. Ele não se defendia. Só trabalhava, chegava cedo, ficava tarde. Lia todo o arquivo sobre famílias em dificuldade até os olhos arderem. Aprendia os sistemas, fazia ligações, construía relações com ONGs e agências de emprego. Ainda usava o mesmo terno do casamento, ainda pegava ônibus. Ainda morava no mesmo apartamento de um quarto. Nada na vida dele mudará exceto para onde ia durante o dia. A iniciativa Segundas Chances lançou 6 semanas depois que começou. Eduardo passará aquelas semanas moldando em algo real. Não só esmolas, não só cheques no correio. Apoio real, programas de treinamento de emprego. Parcerias com empresas dispostas a contratar gente com buracos no currículo. Assistência à creche, bolsas educacionais que não faziam os pais se sentirem mendigos. A primeira família que ajudou foi uma mãe solteira chamada Raquel. 2 filhos, trabalhando noturno estocando prateleiras num supermercado, mal pagando aluguel. O programa colocou num curso de certificação em faturamento médico, conectou com um emprego em hospital, ajudou com custos de creche. Em 3 meses a renda dela dobrou. A segunda família foi Marcos. O velho colega de Eduardo apareceu no escritório numa quarta tarde. Chapéu nas mãos, desconfortável no prédio de vidro e aço. Não devia ter duvidado de você, Marcos disse. Desculpe. Você estava me protegendo. Nada para se desculpar. Marcos sentou pesado. Ouvi sobre seu programa. Acha que tem espaço para um velho cozinheiro que quer ser mais que fritador de pastel? Eduardo sorriu. Deixa eu ver o que posso fazer. 2 semanas depois, Marcos estava matriculado num programa culinário, treinando para ser sous-chefe. O programa cobria a mensalidade e o conectou com um mentor num dos melhores restaurantes do centro. 6 meses depois, Marcos ganharia o dobro do que ganhava na lanchonete. Pelo 3º mês, o programa ajudara 50 famílias. A cobertura da imprensa mudou de cética para curiosa para genuinamente impressionada. Repórteres queriam entrevistas. Eduardo recusou todas. Isso não é sobre mim, disse a Vitória. É sobre eles. Ela só sorriu. É por isso que funciona. Então no 4º mês, tudo quase desabou. Vitória desmaiou no escritório. Exaustão. Os médicos disseram que ela trabalhará 90 horas por semana por meses, gerenciando a empresa e supervisionando uma dúzia de iniciativas.
Mantiveram ela em observação overnight. Na manhã seguinte, o conselho de administração fez uma reunião de emergência. Eduardo não foi convidado, mas soube por Davi, o assistente de Vitória. O conselho queria suspender o programa Segundas Chances. Muito caro, muito arriscado, overhead demais para retorno incerto. Eduardo entrou naquela reunião sem convite. 12 membros do conselho internos caros olharam para cima, assustados quando ele entrou na sala de conferência. Senhor Pereira, essa é uma reunião fechada. Um deles disse, um homem mais velho com cabelo prateado e voz como gelo. Eu sei. Estou aqui mesmo assim. Eduardo ficou de pé. Vocês querem cortar o programa? Estou aqui para dizer por que não devem. Revisamos os números. Os números não contam tudo. A voz de Eduardo era estável. Ele estivera aterrorizado entrando ali, mas agora de pé na frente deles. Pensou em Raquel e Marcos e todos os outros. O medo evaporou. Eu poderia mostrar planilhas e retornos projetados. Poderia falar sobre benefícios fiscais e imprensa positiva. Mas não é por isso que isso importa. Ele olhou para cada um por vez. A mãe de Vitória era garçonete, trabalhou 2 empregos a vida toda. Quando se machucou, um trabalhador da construção que mal podia pagar café da manhã, organizou uma vaquinha para ajudar ela. Aquele homem não fez por benefícios fiscais. Fez porque a viu, porque ela lembrava o nome dele, porque dignidade importa. A sala ficou silenciosa. Vocês não estão investindo num programa. Estão investindo em dignidade. E dignidade paga de volta de formas que dinheiro não mede. Paga em crianças que crescem sem vergonha. Em pais que podem olhar para os filhos nos olhos. Em comunidades que lembram gentileza e passam adiante. Eduardo colocou as mãos na mesa. Raquel, uma das nossas primeiras participantes, já voluntária no programa, ajudando outras mães. Marcos está mentorando 2 cozinheiros mais jovens. Isso não está em planilha nenhuma, mas é o que dura. Ele se endireitou. Se cortarem esse programa, não estão só cortando custos, estão cortando esperança. E eu não vou fazer parte disso. Então, ou mantém rodando ou eu saio. Escolha de vocês. Ele saiu antes que respondessem. 2 horas depois, Vitória ligou do hospital. O conselho votou para continuar o financiamento por unanimidade. O que você disse para eles? A verdade. Ouvi que ameaçou sair. Eu quis dizer. Ela riu cansada, mas genuína. Escolhi a pessoa certa. 6 meses depois que começou, Eduardo estava no apartamento olhando uma carta da escola de Lívia. A bolsa dela fora aprovada. Mensalidade completa, todos os 4 anos do fundamental. Ele conquistara, provara a si mesmo. Mas quando contou a Lívia, fez uma escolha diferente. Vamos recusar a bolsa, docinho. Ela pareceu confusa. Mas por quê? Porque quero que você fique na sua escola com seus amigos com crianças como você. Não num lugar chique onde os pais de todos são ricos. Ele se agachou no nível dela. Vamos ficar bem agora. Não precisamos da escola cara. Só precisamos de uma boa, e você já tem isso. Então a gente é rico agora? Lívia perguntou. Eduardo sorriu. Não, bebê. Somos algo melhor. Somos suficientes. E ajudamos outras pessoas a serem suficientes também. Ela jogou os braços no pescoço dele. Gosto mais disso. Naquela sexta-noite. Eduardo trabalhou seu turno na lanchonete velha do bairro. Mantivera a promessa, um turno por semana, toda semana. Vitória não questionara. Ela entendia. Bob ainda era o dono. Marco se fora trabalhando no novo restaurante. Mas Jana ainda estava lá, ainda guardando para a escola de cosmetologia. João ainda sentava no balcão contando as mesmas histórias. Sara se formara e trabalhava como enfermeira agora. Mas voltava às vezes para comer e deixar gorjetas grandes para os novos garçons. Perto da hora de fechar, um homem entrou. Jovem, uns 25, vestindo roupas de trabalho, manchadas de tinta. O rosto exausto de um jeito que Eduardo reconhecia. O olhar de alguém trabalhando 3 empregos e ainda faltando. O homem sentou no balcão e estudou o menu com a atenção cuidadosa de alguém contando cada real. Pediu o café mais barato e nada mais. Eduardo trouxe com um sorriso. Dia longo? 3, na verdade. O homem tentou rir, mas saiu vazio. Conheço esse sentimento. Quando o homem pediu a conta, Eduardo trouxe. O total era R$5. O homem puxou a carteira e contou as notas dentro. 3 de 1 e trocados. Eduardo pegou a conta. Alguém pagou adiante para você. Só lembre de fazer o mesmo um dia. O homem olhou para cima, olhos de repente úmidos.
Sério? Sério. Vai pra casa. Descansa um pouco. Não sei o que dizer. Obrigado. Eu realmente precisava disso. Depois que o homem saiu, Eduardo limpou o balcão. Foi quando notou a mulher sentada na mesa do canto. A mesma mesa onde tudo começara 6 meses atrás. Vitória sentada com um café e uma fatia de pastel de queijo. Ela sorria. Eduardo andou até lá. Sabe, a maioria do CIOR não fica em lanchonetes à meia-noite. A maioria do CIOR não sabe o que está perdendo. Ela terminou o café e se levantou, colocando 2 notas na mesa, uma de 50 e outra de 50. R$100. Debaixo delas, um bilhete dobrado. Eduardo pegou e leu. Você está indo ótimo. Continue. VH. Ele olhou para cima, mas ela já ia para a porta. Parou e virou de volta. Aquele homem que você acabou de ajudar, o nome dele é Daniel. É pintor. Bom também. Se colocando na escola de artes. Vitória sorriu. Ele vai ficar bem porque alguém o viu. Assim como alguém viu você. Ela saiu e Eduardo ficou ali segurando o bilhete e os R$100. Colocou o dinheiro no pote de gorjetas da equipe onde seria dividido entre todos os garçons amanhã, mas guardou o bilhete. Lá fora a chuva parara. As ruas quietas. Eduardo trancou a lanchonete e andou pro carro. O velho sedã que ainda precisava de freios novos, mas aguentaria um pouco mais. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Lívia. Te amo, pai. Vejo você de manhã. Ele sorriu e respondeu. Te amo também, bebê. Algumas gorjetas não se mediam em reais. Algumas gorjetas mudavam vidas. E algumas continuavam mudando. Ondulando para fora de formas que você nunca preveria. De Sarah Ali para um trabalhador da construção. Daquele trabalhador para Vitória. De Vitória para ele. Dele para Raquel e Marcos e Daniel e dezenas de outros. O bilhete no bolso parecia quente. Ele entrou no carro e dirigiu para casa onde sua filha dormia e o amanhã esperava. Onde suficiente era finalmente suficiente. E onde gentileza uma vez recebida podia ser dada de novo e de novo para sempre adiante.